meus fofinhos e minhas fofinhas! Hoje, como vocês podem perceber, estamos num ambiente bem diferente e bem legal. Eu sou professora fofa, estava com muitas saudades e estamos aqui para estudar novamente. E hoje vai ter muita novidade. E é isso mesmo! Como vocês viram, hoje a aula vai ser fantástica. Então fique esperto, fique ligado, chame a mamãe, porque é nossa hora de estudar. Vamos fazer hoje uma leitura colaborativa e compreensiva de um conto de fadas muito bonito. A Pequena Sereia. Você já ouviu falar? Você vai prestar bem atenção nesta história. O conto de fadas é um conto narrativo. O que é um texto narrativo? O texto narrativo é aquele que narra uma história através de uma sequência de fatos. Há vários fatos que acontecem um atrás do outro. Essa sucessão de acontecimentos é contada por um narrador, que apresenta os principais elementos da narração. Mas antes de nós estudarmos isso e fazermos nossas leituras, nós vamos assistir o vídeo da Pequena Sereia. A Pequena Sereia. Era o dia do concerto no reino do rei Tritão, no fundo do mar. Ia ser uma noite muito especial, pois as filhas do rei Tritão iriam cantar e dançar no palco, entre elas Ariel. As sereias começaram a cantar. Quando chegou a vez de Ariel, sua concha estava vazia. O rei, enfurecido, gritou por Ariel e mandou seus tritões procurá-la. Ariel e o seu amigo nadavam em volta de um navio naufragado. No fundo do mar, a bruxa Úrsula olhava pela sua bola mágica para espiar Ariel. Úrsula ansiava para poder ficar com a maravilhosa voz de Ariel. Ariel regressava à casa quando, pelo caminho, se lembrou do concerto. Oh, esqueci-me do concerto! Seu pai então soube que ela tinha esquecido e que tinha ido visitar o mundo dos humanos. Ordeno-te que não voltes à superfície! Gritou o pai enfurecido. Ariel continuava então a sonhar com o mundo dos humanos. Numa noite de tempestade, viajava o jovem príncipe Eric em um navio, no qual afundou. O príncipe foi levado pela sereia até a praia. A sereia cantou até ele acordar, que ficou encantado com sua voz. Novamente, o rei Tritão descobriu que Ariel tinha ido outra vez à superfície e ficou muito zangado. E com um golpe só, destruiu todos os tesouros de Ariel, deixando-a desconsolada. Duas enguias malvadas disseram a Ariel que a bruxa Úrsula podia realizar todos os sonhos. Ariel a procurou, que concordou em ajudar a sereia em troca de sua voz. Ariel queria ter pernas para encontrar o príncipe. A bruxa disse: terás 3 dias para que o príncipe se apaixone por ti. Se isso não acontecer, voltarás a ser sereia e minha escrava para sempre. Ariel concordou e foi para a praia. O príncipe Eric correu até ela, pois sentia que Ariel era a sereia que o tinha salvado. Mas por que não cantava? Eric levou Ariel para o palácio e os dois estavam muito felizes juntos. Entretanto, no fundo do oceano, o rei Tritão estava preocupado, pois não encontrava Ariel. Úrsula observava Ariel e o príncipe, cada vez mais apaixonados. A bruxa, então, transformou-se numa menina chamada Vanessa e usou a voz da Ariel.
Quando o príncipe ouviu Vanessa cantar, ficou logo enfeitiçado e decidiu casar com ela. Ariel tinha perdido o amor da sua vida e iria ser escrava de Úrsula para sempre. Os animais do mar tentavam impedir o casamento. No meio da confusão, o búzio da bruxa caiu ao chão e Ariel recuperou de novo a sua voz. Ao ver Eric, chamou por ele: Eric! O príncipe olhou para Ariel e exclamou: Afinal, és tu! Ariel e Eric estavam prestes a beijar-se quando Úrsula se transformou num monstro marinho e arrastou Ariel para si. A noite caiu e as pernas de Ariel voltaram a ser cauda de sereia. O rei Tritão apareceu e propôs à bruxa que libertasse Ariel, ficando o rei como seu escravo. Úrsula aceitou. Ao ver isto, o corajoso príncipe fez o navio atravessar o coração da bruxa. O corpo da bruxa afundou-se no mar e os poderes do rei voltaram. O rei Tritão, percebendo que Eric e Ariel gostavam um do outro, transformou a cauda de Ariel em pernas novamente, para que Ariel pudesse viver feliz para sempre junto do seu príncipe Eric. Vocês gostaram do vídeo? O vídeo trouxe para nós uma história que provavelmente você já conhecia, da Pequena Sereia. Ela tinha um nome e a história conta toda uma sequência aí de fatos que nós vamos ver e ler no decorrer dessa aula. Qual era o nome da Pequena Sereia, você lembra? Ariel, muito bem. E aconteceu no decorrer dessa história vários fatos na vida de Ariel e dos demais personagens, que nós vamos então perceber nas leituras que nós faremos. É interessante que você chame aí a mamãe para lhe ajudar nessas leituras, para que ela no decorrer do tempo ela possa se tornar uma leitura autônoma. Para isso, mamãe primeiramente terá que lhe ajudar. Vamos ler então comigo um trecho dessa história. Era o dia do concerto no reino do rei Tritão, no fundo do mar. Ia ser uma noite muito especial. As filhas do rei Tritão iriam cantar e dançar no palco, entre elas Ariel. Estava tendo concerto, vocês lembram desse concerto? Vocês lembram que as irmãs de Ariel estavam dançando? Onde estava Ariel? O que será que ela estava fazendo? Você lembra? Você percebe a sequência de fatos que irá acontecer depois desse trecho que nós lemos? Então, tente acertar a alternativa correta nas frases que irão aparecer a seguir. Será que Ariel e o seu amigo nadavam em volta de um navio naufragado? Será que Ariel havia adormecido e não conseguiu acordar na hora do concerto? Ou será que Ariel comeu muito e estava doente, passando mal no fundo do mar? Essa é a sequência da história. Qual das frases está correta? Eu tenho certeza que você acertou, porque você ouviu bem a história e agora nós vamos ler bem legal esses textos. É isso mesmo, ela estava perto de um navio naufragado. Ela estava se aventurando por outros lugares. Será que seu pai gostou disso? O que a história conta? Vamos ler com a professora e com a mamãe também? Seu pai soube que ela tinha esquecido e que tinha ido visitar o mundo dos humanos. Ordeno-te que não voltes à superfície, gritou o pai enfurecido. Observe que o pai de Ariel não gostou nada dessa história.
ele soube que ela tinha se esquecido do concerto e, pior, que tinha ido visitar o mundo dos humanos. Ele ficou furioso, não é verdade? Pediu para que ela não voltasse nunca mais para o mundo dos humanos. Vocês entenderam essa parte da história? Vocês leram? E no decorrer da história, será que Ariel obedeceu a esse pedido do seu pai? Nós vamos observar o trecho a seguir e descobrir qual a frase que fala sobre isso. Novamente, note a palavra novamente, o rei Tritão descobriu que Ariel tinha ido outra vez à superfície e ficou muito zangado e com um golpe só destruiu todos os tesouros de Ariel, deixando-a desconsolada. Vocês lembram dessa parte? Que Ariel ficou desconsolada porque ela novamente foi visitar ali o mundo dos humanos e seu pai ficou com muita raiva e destruiu seus tesouros. Tinha um detalhe muito importante: Ariel havia se apaixonado. E agora, o que aconteceu? Você leu ou ouviu alguma parte da história que fala sobre isso? Você lembra dessa parte da história? Duas enguias malvadas. Esse é um trecho que fala sobre um combinado de Ariel, porque ela havia se apaixonado e queria conquistar o amor de sua vida. Leiam comigo. Duas enguias malvadas disseram a Ariel que a bruxa Úrsula podia realizar todos os sonhos. Ariel a procurou e ela concordou em ajudar a sereia em troca de sua voz. Ariel queria ter pernas para encontrar o príncipe. A bruxa disse-lhe: terás 3 dias para que o príncipe se apaixone por ti. Se isso não acontecer, voltarás a ser sereia e serás minha escrava para sempre. Duas enguias malvadas foram lá com Ariel e falaram sobre a bruxa má que poderia fazer ali uma mágica para que Ariel então pudesse ficar ali com seu príncipe, se encontrar com seu príncipe e deixasse de ter caudas e tivesse pernas. E ela aceitou, não é mesmo? E acontece muita coisa, porque ela está apaixonada pelo príncipe, quer ficar com ele. Então ela aceita esse combinado. Por causa dessa bruxa malvada, muitas outras coisas mais vão acontecer na história. Observe agora. Vamos então ler uma parte da história que fala sobre isso. Úrsula observava Ariel e o príncipe, cada vez mais apaixonados. Ela observava ali do seu castelo. Outro trecho. A bruxa então transformou-se numa menina chamada Vanessa e usou a voz de Ariel. Outra parte também que fala sobre as coisas mais dessa bruxa. Ariel e Eric estavam prestes a beijar-se quando Úrsula se transformou em um monstro marinho e arrastou Ariel para si. Leram aí com a mamãe? Vocês perceberam que nos contos de fada sempre tem um vilão, uma vilã, não é verdade? É o inimigo que sempre vai fazer algo de ruim naquela história. Nessa história, a bruxa malvada é a vilã. Mas como em todo conto de fadas, eles terminam felizes para sempre. Isso é muito legal, vocês não acham? Então leiam comigo o final da história. O rei Tritão, percebendo que Eric e Ariel
gostavam um do outro, transformou-a, a cauda de Ariel, em pernas novamente, para que Ariel pudesse viver feliz para sempre junto do seu príncipe Eric. Muito bem. Nós primeiramente assistimos aí o vídeo, depois fizemos leituras de trechos que contam toda a sequência do que aconteceu nessa história. Vocês conseguiram perceber, então, um texto narrativo um pouco longo, que no decorrer do tempo você deverá e você irá com certeza aprender a ler essas histórias, seja conto de fadas ou outros gêneros, irá fazer leituras mais longas em livros de história, em contos de fadas, aí bem interessantes. Mas um final feliz, porque todo conto de fada tem um final feliz. Agora eu quero saber mesmo se você entendeu ou aprendeu coisas bem legais e importantes no conto de fadas da Pequena Sereia. É o que vamos ver agora com as nossas perguntas do Exercitando. Leia o trecho da história. Era o dia do concerto no reino do rei Tritão, no fundo do mar. Ia ser uma noite muito especial, pois as filhas do rei Tritão iriam cantar e dançar no palco, entre elas Ariel. O que estava havendo no reino do rei Tritão? Letra A, casamento. Letra B, concerto. Letra C, uma carreata. Ou letra D, um aniversário? Leia mais um trecho da história. Úrsula observava Ariel e o príncipe cada vez mais apaixonados. A bruxa então transformou-se numa menina chamada Vanessa e usou a voz de Ariel. Ariel e Eric estavam prestes a beijar-se quando Úrsula se transformou num monstro marinho e arrastou Ariel para si. Segunda questão, quem era Úrsula? A, uma princesa. B, mãe de Ariel. C, uma bruxa. Ou D, uma amiga. Terceira questão, o que é um texto narrativo? Letra A, o que narra uma história através de sequência de fatos. Letra B, o que descreve as características das pessoas. Ou letra C, o que fala da opinião do autor. Muito bem, agora pense e responda.
Então, voltamos agora para responder. Leia o trecho da história. Era o dia do concerto no reino do rei Tritão, no fundo do mar. Ia ser uma noite muito especial, pois as filhas do rei Tritão iriam cantar e dançar no palco, entre elas Ariel. O que estava havendo no reino do rei Tritão? A. Casamento. B. Concerto. C. Carreata ou aniversário? Aí a gente percebeu, né, no decorrer da história que era um concerto. Quem respondeu a letra B, muito bem, está de parabéns. Leia o trecho da história. Úrsula observava Ariel e o príncipe cada vez mais apaixonados. A bruxa então transformou-se numa menina chamada Vanessa e usou a voz da Ariel. Ariel e Eric estavam prestes a beijar-se quando Úrsula se transformou num monstro marinho e arrastou Ariel para si. Quem era Úrsula? Quem respondeu letra C, uma bruxa, está de parabéns. É isso mesmo. E a terceira questão está perguntando o que é um texto narrativo. Nós percebemos bem aí no decorrer da aula que é o que narra uma história através de sequência de fatos. Vocês perceberam que na história aí da Pequena Sereia aconteceram vários fatos. Muito bem, gente. Olha, muito legal. Eu tenho certeza que vocês, não foi difícil, que vocês responderam legal. Agora, continue ligado, continue atento para a gente, então, finalizar nossa aula revendo o que nós aprendemos. Hoje aprendemos muita coisa interessante e legal. Aprendemos o que é um texto narrativo e a lei compreender um texto. E no exemplo da aula de hoje, o texto que nós lemos e também assistimos esse conto foi um conto de fadas chamado A Pequena Sereia. A Pequena Sereia tinha um nome e ela conta através de sua história que foi narrada uma sequência de acontecimentos ou de fatos. Por isso, é um texto narrativo. Esse é o nome de Ariel, que é o personagem principal do conto de fadas. Percebemos também na sequência de fatos que no momento do concerto, Ariel estava fazendo alguma coisa com o seu amiguinho. Ela estava nadando em volta de um navio naufragado com o seu amiguinho. Ela não havia adormecido e não conseguiu acordar, e ela também não comeu muito e nem estava doente, passando mal no fundo do mar. Outro trecho interessante da história sobre o rei Tritão, que dá sequência também, continuidade à história, é o que veremos a seguir. Novamente, o rei Tritão descobriu que Ariel tinha ido outra vez à superfície e ficou muito zangado e com um golpe só destruiu todos os tesouros de Ariel, deixando-a desconsolada. É interessante que aqui
também dá sequência quando o rei soube que ela havia ido para o fundo do mar e depois novamente ele ficou muito ali com raiva e destruiu os seus tesouros e ela chorou muito. Outro trecho importante dessa história é quando fala sobre o acordo que Ariel fez com a bruxa, através de duas enguias, que disseram a Ariel que a bruxa Úrsula podia realizar todos os sonhos. Ariel a procurou e ela concordou em ajudar a sereia, em troca da sua voz. Ariel queria ter pernas para encontrar o príncipe. A bruxa disse: terás 3 dias para que o príncipe se apaixone por ti. Se isso não acontecer, voltarás a ser sereia e minha escrava para sempre. Também dá sequência à história, quando ela se apaixona e faz um acordo, então, aí com a bruxa. Mais uma vez, outra parte que dá sequência também a esse texto narrativo, é quando fala que o rei Tritão, percebendo que Eric e Ariel gostavam um do outro, transformou a cauda de Ariel em pernas novamente, para que Ariel pudesse viver feliz para sempre junto do seu príncipe Eric. Muito bem, então aqui finaliza toda essa sequência. Você pôde perceber, eu tenho certeza disso, que todo texto narrativo ele segue então uma sequência. E a gente fica pensando o que aconteceu depois, o que aconteceu depois. Ele está centrado sempre nos acontecimentos, no tempo e no espaço. E finalizando, hoje estamos muito felizes, eu acredito que você também, porque fizemos uma leitura bem legal. Eu tenho certeza que você, mamãe aí, ou papai, ou titio, ajudou o nosso fofinho ou nossa fofinha a fazer essas leituras. E com isso, nós entendemos uma sequência de acontecimentos ou de fatos de um texto narrativo. E a aula, ela sempre vai continuar. Amanhã, depois, com outros professores que também dão aula, com a nossa professora, nosso querido professor aí do grupo de WhatsApp, que está sempre nos ajudando. Não esqueça a sua responsabilidade no retorno das atividades dos grupos. E mamãe, em especial para você agora, não esqueça de apoiar a sua criança para que esteja assistindo às aulas, para que esteja fazendo as atividades. Não esqueça de estar ajudando ele a fazer as leituras, para que, como a habilidade mostrou aí, que ele deve desenvolver uma leitura autônoma. Para que isso aconteça, nós devemos incentivá-lo, ajudá-lo, para que ele, no decorrer do tempo, ele adquira essa leitura. Mas você é e sempre será fundamental nesse processo. Não esqueça dos nossos canais, o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, o Saber Mais, outros canais, outros recursos que temos aí para que você possa acessar. Acesse essas aulas pelo YouTube, pelos aplicativos, para que a gente sempre aprenda mais, porque aprender sempre é muito bom. Um beijinho no coração de cada fofinho e de cada fofinha. Fique em paz e até a próxima!